Provérbios 14, versículo 12. Amém. Diz assim a palavra de Deus: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Só até aqui. Caminhos que parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão. O ano ainda não acabou, mas ao longo desse ano, não vamos nem estender muito não, vamos pegar só 2020. Quantos caminhos nós decidimos nesse ano? Quantos caminhos decidimos trilhar? Quantas decisões nós tomamos que de alguma forma ou outra impactaram diretamente na nossa vida, impactaram a nossa casa, impactaram a nossa família, impactaram a nossa fé, e o resultado nós estamos colhendo hoje. Muitos resultados nós colheremos daqui a um tempo, mas frutos de caminhos que por algum motivo não levam à vida, mas levam à morte. Há caminhos que parecem direito, e esse é o problema, porque aparentemente ele é bom. Tem coisas que parecem boas, mas não são. Nem tudo que parece ser bom, de fato é. Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. E assim nós podemos extrapolar isso, como nem todo sorriso é um sinal de alegria e felicidade. Assim também como nem toda lágrima é um sinal de tristeza. Porque tem coisas que parecem que são, mas não são. E com base nisso, muitas pessoas têm se perdido e têm tomado decisões que têm custado muito para elas. Tem algumas coisas que eu aprendi na minha caminhada cristã, é que Satanás, irmãos, o adversário da nossa alma, ele é especialista em lidar com um tipo de pessoa, a pessoa que não está firmada na palavra. Ele é especialista porque ele arruma um campo para que essa pessoa ela comece a acreditar que ela está num caminho bom, que o que ela faz é produtivo, e com isso ele vai envolvendo ela. Teve uma vez que o Espírito Santo me falou uma coisa, foi o Espírito Santo que falou comigo, irmãos, que há pessoas que Satanás, na primeira oportunidade, ele vai tentar destruir e matar elas. Portanto, outras pessoas, Satanás leva elas para dançar, vai conduzindo elas, manipulando elas, para que através delas ele consegue também ludibriar outras pessoas. Ele faz isso. Quantas pessoas nós nos encontramos que você tem absoluta certeza que o coração dela não está em Deus, mas no diabo, que os valores dela não são valores de Deus, que o que importa para ela não tem nenhuma relação com o reino dos céus, mas com coisas da carne. Porque para essa pessoa, talvez por um momento, ela fez coisas que aparentemente eram boas. Irmãos, tem coisas que parecem ser pecado, que parecem não ser pecado, mas são. E sabe o que acontece? A maioria das pessoas não se importam mais com isso. Tem coisas que parecem ser santas, mas são profanas. Tem coisas que parecem agradar a Deus, mas no fim, elas estão de alguma forma afastando a pessoa de Deus. E sabe o que tem se tornado ainda mais latente, irmãos? É que essas coisas, elas têm vindo à tona. Basta você abrir as redes sociais das pessoas, e vocês vão perceber
atitudes imorais, atitudes que vão contra a decência, atitudes que vão contra a família, atitudes que prezam pelo eu, pelo egoísmo, por aquilo que eu quero, atitudes que não visam o coletivo, elas só servem para mim, porque afinal de contas a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Mas muitas dessas pessoas foram enganadas no meio do caminho, e por vários motivos. Muitos porque deixaram de se relacionar com Deus, porque se relacionar com Deus, sabe, não é tão atrativo mais. Quantos de vocês, ainda em oração, buscam em Deus os seus dons? Quantos? Quantos de vocês ainda buscam em Deus uma revelação da palavra dele para o seu dia? Quantos? Quantos de vocês levantam pela manhã dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me no meu trabalho, eu estou disposto ao Senhor, se precisar de ficar um tempo a mais trabalhando, eu vou ficar, se eu precisar de passar hoje sem almoçar, eu vou passar, só para testemunhar o teu amor? Quantos? Viu que não é atrativo mais? Porque esse evangelho ele não tem sido pregado. Importa que eu tenha prosperidade na minha casa, importa que eu continue fazendo aquilo que a minha consciência diz que está certo. Mas deixa eu te falar uma coisa: a arte do disfarce não pertence ao Senhor, ela pertence ao diabo, ao enganador, ao mentiroso, aquele que tem enganado muitos dentro da casa de Deus. Quando nós ceiamos, nós lemos um texto em Coríntios que diz que por conta disso muitos estão fracos e doentes, e esse é o resultado da igreja. Sabe, as pessoas elas não têm um hábito mais de ouvir uma palavra, de ouvir uma mensagem, submeter ela à palavra de Deus. Não, deixa eu ver se o que aquele cara falou ali é de Deus mesmo, deixa eu ver o que Jesus está falando a respeito disso. Sabe, não vão mais. Irmãos, teve um tempo aqui na igreja, se eu não me engano foi em 2014, eu fiquei quase um ano na escola bíblica estudando com os irmãos sobre a Bíblia. Olha só, estudando sobre a Bíblia. E eu lembro que naquele ano nós ficamos só no Antigo Testamento. E uma coisa impressionante é que 90% no mínimo das pessoas que estavam aqui quase nada sabiam da palavra de Deus. E isso é muito ruim, irmãos, porque qualquer coisa que as pessoas falarem, elas vão acreditar. Se um falso profeta chegar e lançar um monte de coisa na vida dela, ela vai comer aquilo como se fosse algo de Deus. Ela vai lá fazer, ela vai pegar aquilo para a casa dela, sabe, porque ela já não tem mais o hábito, ela não interessa, não é bom isso para ela. Mas deixa eu te contar uma coisa, não é esse o evangelho de Jesus, não é. Houve um tempo em Israel, em que Israel foi levado cativo à Babilônia. Israel ficou lá por 70 anos, alguns historiadores dizem que ficou mais um pouquinho. Mas sabe o que aconteceu com aquele povo? Como eles não podiam mais cultuar ao Senhor de forma livre, o modelo de liturgia deles foi brutalmente alterado. Naquela escravidão, aquele povo começou a perder a sua identidade, eles já não sabiam mais quem eles eram, eles já não sabiam mais quem eles eram em Deus, e começaram a levantar dúvidas em relação ao Senhor, seu Deus. E aí muitos se perderam em ídolos, em falsos deuses. E interessante que a história diz que naquele tempo surge um grupo de judeus que começou a ensiná-los a palavra. Daí surgiram as sinagogas e lá eles aprendiam sobre ela. Sabe, havia o hábito, voltou aquilo que havia se perdido, de submeter tudo
A palavra. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje a igreja como um todo, ela tem sido levado por poucas coisas, ou coisas que não são de Deus, ou que não têm relação com Deus, mas que estão enchendo as suas redes sociais. E talvez isso explique um pouco do comportamento deturpado dos irmãos. Qual que é o problema disso, irmão? Qual que é o problema disso? É que uma decisão que você toma pode custar o seu futuro. Pode custar o seu futuro, irmãos. Pode custar a sua salvação. Porque andar no caminho, e esse texto diz que algumas coisas parecem ser direito, parecem ser boas, parecem ser agradáveis, mas os caminhos são caminhos de morte. Ele está te dizendo: olha, existem situações na sua vida que podem acabar com você, que podem acabar com o seu casamento, que podem acabar com a sua vida, que podem acabar com seus filhos, que podem roubar a sua alegria, destruir os seus sonhos. Porque todos os dias, irmãos, todos os dias, nós tomamos decisão, e arcamos com as consequências dessa decisão, de qual caminho nós vamos pegar, quando nós vamos pegar, e com quem nós vamos pegar. O grande problema é que a maioria das nossas decisões visam os nossos desejos, as nossas vontades, e isso não significa que muitas vezes os desejos, as vontades e os sonhos, eles estão errados. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa motivação, ela é perigosa, porque aparentemente pode ser boa, mas ela pode fazer um estrago na sua vida. A nossa igreja nesse ano, ela começou uma coisa muito bonita, irmãos, que é mostrar para a igreja o que é o sacerdócio universal, que Jesus confia não só no grupo de pastores que fazem parte desse ministério, mas que Jesus confia em todos aqueles que se entregam a Ele e que se submetem à palavra dEle. Então o sacerdócio, ele é universal, e isso faz toda a diferença, porque quando nós olhamos dentro dessa perspectiva, uma coisa que vem à tona é o discipulado. Você quer ver uma pessoa se perder fácil? É uma pessoa que não se submete ao discipulado. Ela nunca pergunta para o seu discipulador se aquilo que ela está fazendo é correto ou não. Você quer ver uma pessoa, ela avançar na vida dela, ela crescer, irmãos, ela se submeter a alguém, sabe, a um discipulador. Se você olhar para os discípulos, se você olhar para a vida deles, você vai ver que eles fizeram assim. Se você olhar para os primeiros, os pais da igreja, você vai ver que aconteceu assim também. Sabe, as decisões que eles tomaram eram decisões, sabe, pautadas na palavra, no discipulado, com pessoas experientes, que talvez já caminhou aquele caminho que ele está querendo pegar, sabe? Eu sou de um tempo que, sabe, que as pessoas, elas consultavam os seus líderes espirituais quando iam fazer negócios, sabe, ela consultava os seus líderes espirituais quando iam tomar decisões importantes, e outras que aparentemente nem eram importantes assim na vida delas. Pessoas, quando eu digo, pessoas que tinham um coração aberto, porque também tem aquelas pessoas, irmãos, que elas vão no discipulador só querendo ouvir da boca dele aquilo que ela já decidiu no coração. Ela já decidiu o caminho que ela quer, ela já decidiu para onde ela vai, ela já decidiu o que ela quer fazer, mas ela quer ouvir do seu discipulador aquilo que já está decidido no coração dela. Aí ela arma um esquema, ela arma, sabe, um cenário todo, só para tentar conduzir o seu discipulador a falar aquilo que o coração dela deseja e já decidiu. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que entenderam o Evangelho de Jesus. Entenderam que o Evangelho de Jesus nós não caminhamos sozinhos.
Entenderam que no Evangelho de Jesus não existe o eu, mas o nosso. Pessoas que entenderam que o Evangelho de Jesus, ele trabalha princípios que nós vamos carregar para a eternidade, que não vão ser presos a este mundo. Mas a verdade é que as pessoas continuam ainda decidindo por caminhos. E o resultado que nós temos visto, irmãos, é que muitas dessas pessoas já estão mortas. Mas é possível, irmão, uma pessoa estar morta dentro da igreja? Claro que é. Claro que é. Quantas pessoas você não conhece que o ministério dela já morreu? Quantas pessoas você não conhece que ela já desistiu da família dela? Ela só vai num culto como algo, sabe, como um processo automático. Eu vou todo domingo, como se isso fosse garantir alguma coisa na vida dela. E o fato é que a igreja tem se perdido nisso, porque nós não estamos tratando as coisas como deveríamos tratar. Nós não estamos tratando o pecado como deveríamos tratar. O pecado que precisa ser denunciado, ele tem sido encoberto e está matando as pessoas aos poucos. O pecado que precisa ser tratado, na verdade, ele está sendo cultivado dentro do coração das pessoas. Aquilo que envergonha o Senhor, aquilo que traz escândalo para o reino de Deus, que deveria ser tratado, não está sendo exposto nas redes sociais. Está sendo exposto. Eu fico imaginando, irmãos, que coragem. Tem uns irmãos que são corajosos demais. Meu Deus, eu tenho coragem para um monte de coisa, mas para isso eu fico pensando que a pessoa tem que ser muito corajosa. Eu fico imaginando o dia que ela se encontrar com Jesus. Eu vi aquilo lá que você postou, eu vi, sabe? Eu fico imaginando as pessoas um dia que se encontrarem com Ele. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, e eu não tenho dúvida disso, que cada dia que passa é um dia menos, mais breve se torna a vinda de Jesus. E eu não estou querendo colocar medo em ninguém, muito pelo contrário, porque eu não sirvo a Ele por medo de ir para o inferno, não é isso. Eu sirvo a Ele pelo amor no coração que eu tenho por Ele, pelo aquilo que Ele fez por mim. Mas a verdade é que eu não tenho dúvida de que Ele está voltando. Sabe por quê? Porque, pelo menos para mim, está claro o estado de apostasia dentro da igreja. O estado de apostasia. Sabe, as pessoas, elas não se importam mais com as outras. Sabe? Não se importam. Se tem alguém passando mal lá no PA, se tem alguém passando mal na rua, com fome, com sede, não importa. E quando muito importa, importa agora, no Natal e no Ano Novo. Sabe, as pessoas não se importam com a palavra mais, não. É melhor eu abrir o meu canal aqui, que eu vou ver um tanto de coisa bacana, porque aquele cara, aquela mulher, é uma bênção de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa, Jesus, Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele quer usar a sua boca para falar do amor dele. É isso que Jesus quer. Mas para isso, você precisa ficar atento às suas decisões, porque tem caminhos que você tem escolhido, que são caminhos aparentemente bons. Tem pessoas que já têm escolhido caminhos que são caminhos de destruição mesmo, elas já perderam a esperança. Mas a grande maioria ainda decide acreditando que está fazendo algo bom. Mas são caminhos maus, que vai levar à sua morte. Caminhos em que se valorizam coisas que não são de Deus. Caminhos que em nada glorificam o nome dEle. Só para satisfazer os seus desejos, os seus vícios, as suas manias. Só para isso. Você precisa pensar nas decisões que você tem tomado até aqui. Você precisa pensar, porque isso tudo vai fazer diferença na sua caminhada. Nós temos uma trilha a percorrer ainda, irmãos. Nós temos uma trilha a percorrer ainda, e tudo aquilo que nós
decidimos, tudo aquilo que nós, apontamos e plantamos, nós vamos, ter um resultado lá na frente, que pode ser de vida ou pode ser de morte. E eu queria que você pensasse comigo, quantas decisões você tomou esse ano? Quantas coisas você fez que aparentemente era correto, mas que o resultado, talvez você esteja já colhendo agora, um resultado amargo, um fruto amargo, porque talvez você não se submeteu, porque talvez você esqueceu o plano de Deus para você. Tem um texto em Provérbios, irmãos, o livro de Provérbios, ele é rico e fantástico. Está lá em Provérbios 16, 9, diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Tem outra tradução que diz que o coração do homem considera o seu caminho. Submeter na caminhada. Essa é a tarefa mais bonita de um filho que deixa de ser órfão e entende a herança dele no pai, porque ele entende que ele não pode caminhar sem o pai dele, porque a própria palavra diz que o pai precisa ensiná-lo no caminho. Então ele sabe que ao longo da caminhada o pai vai estar lá com ele, e que ele vai precisar pedir orientação, ele vai precisar considerar pessoas que o pai colocar no caminho dele, para ajudar ele nas suas decisões. Os planos dos caminhos para o reto vem no coração do homem, mas é o Senhor que guia os passos dele. É o Senhor que diz a hora que ele vai e a hora que ele recua. É o Senhor que diz: olha, entra por essa porta e por essa não. É o Senhor que diz: olha, está na hora de ir embora, esse lugar não é para você, é Ele. Mas eu preciso dar ouvidos a Ele. E acontece que quando nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando cada vez mais autossuficientes, e achamos que nós não precisamos das pessoas, nós não precisamos mais dos conselhos dos mais velhos, nós não precisamos, porque já passou o tempo deles. E esse é um problema. Esse é um problema porque todas as vezes que nós desconsideramos a sabedoria, nós incorremos num erro, irmãos, num erro banal, que é caminhar em um caminho perdido, sem saber o que fazer, sem saber qual decisão tomar. E aí nós vamos tomar ela sempre pelos nossos instintos. O homem, ele toma as suas decisões na alma. A alma, o lugar de emoções humanas, onde fica a razão, a psique, é lá que se decide as coisas. E há um problema nisso, porque a alma, ela pode ser influenciada pelo espírito ou pela carne. Lembremos-nos que nós somos corpo, alma e espírito. Então, se a carne ela está alimentada, e a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne, nessa guerra aí quem vai prevalecer são as coisas carnais, e as decisões serão sempre carnais, e os caminhos serão carnais, e os caminhos vão saciar a minha carne, a carnalidade, Agora aqueles que têm alimentado o seu espírito, ele se torna uma pessoa espiritual, e todas as decisões dele agora pendem para o espírito, pendem para as coisas espirituais. Então o caminho agora é um caminho espiritual, é de alguém que valoriza as coisas do espírito. E há uma diferença muito grande nessas duas coisas, porque uma leva para a morte e a outra leva para a vida. Uma leva para a salvação, a outra leva para a perdição. Uma leva para Jesus, a outra leva para o diabo. Tem pessoas que estão galopando, correndo na direção do diabo,
causa das suas decisões, decisões erradas, decisões de criança, de menino birrento, porque quer, vai lá e faz, e aí depois, vê que deu tudo errado, aí começa a jogar a culpa em Deus, porque Deus não olhou para ele, porque Deus não interviu, porque se Deus sabia, porque Deus deixou, e começa a jogar todas essas coisas no colo do Eterno, como se fosse a coisa mais normal. Mas a verdade é que se nós fôssemos de fato como criança, como Jesus disse, e eu penso que não é à toa que Jesus condiciona o acesso ao reino com as crianças, é que nós seríamos totalmente dependentes daquele que já conhece o caminho, nós seríamos dependentes daquele que já sabe aonde nós devemos chegar, porque assim é uma criança. Mas nós insistimos de forma consciente a escolher coisas que não agradam ao Senhor. Sabe, irmãos, e às vezes eu fico olhando para essas coisas e eu fico triste, porque parece que a pessoa esqueceu tudo aquilo que foi semeado no coração dela. Parece que toda a palavra ministrada, parece que não faz efeito nenhum. Sabe, parece que o Espírito Santo está a quilômetros de distância dela, porque não é possível, sabe, não é possível observar determinadas atitudes e dizer, bom, sabe, eu sou de Jesus. Não é possível, é tão, sabe, é tão inconsistente. Mas o resultado disso é o modelo que nós estamos vendo hoje, de uma igreja de interesses pessoais, interesses únicos. E aí, quando não me satisfaz mais o meu interesse, eu parto para outra. E aí, quando eu estou saciado lá e não resolve mais o meu problema, eu vou para outra, só para satisfazer as suas vontades. E nessa caminhada, sabe, muitas coisas vão morrendo na vida das pessoas, porque elas escolheram caminhos de morte. Caminhos de morte. Quando as pessoas elas não estão aqui, na verdade, Satanás não se torna o único inimigo dela. Ela mesma se torna um adversário dela. Ela mesma. Irmãos, eu já ouvi pessoas dizer assim, eu não vou orar ao Senhor, porque eu não quero, eu estou com medo de escutar a voz dele, porque vai que ele me manda eu fazer uma coisa que o meu coração não quer fazer. Sabe? Não, a pessoa está desejando noivar, mas eu não vou orar ao Senhor não, vai que ele fala para mim, não é a hora. A pessoa está planejando adquirir alguma coisa e ela, não vou orar não, porque vai que o Espírito Santo fala assim, olha, agora não, vai que ele me confronta. Se tem uma coisa que ele faz é te confrontar. Quem anda com Deus sabe disso, quem anda com Jesus sabe disso, e ele faz isso por amor, porque a última coisa que ele quer é te ver perder, é ver você se perder. A última coisa que ele quer, na verdade ele não quer isso, porque o preço que ele pagou na cruz não foi para a sua morte, foi para a sua vida, foi para a sua vida, sabe? Mas nós vamos ainda decidindo por coisas que nos agradam, sabe? Isso é um problema, irmãos, porque elas não vão nos fazer bem, sabe? Elas não vão. Quantas decisões dentro do lar, irmãos, sabe? Às vezes marido que esconde as coisas da esposa, não, eu não vou mostrar para ela não, porque ela é muito ciumenta, e depois ela descobre, o caldo entorna, e é assim. Aí o caldo entorna, não, mas eu queria fazer o bem, é porque ela é muito ciumenta, eu não podia mostrar, e você escondeu o pecado lá, se lascou agora, deu tudo errado, e aí a culpa é de Deus, né? Foi Ele que mandou você esconder. Sabe, irmãos, coisas simples na nossa vida, coisas simples,
sabe, de pegar alguma coisa que Deus te deu e falar assim: Senhor, abençoa, sabe, abençoa para que ele sirva para mim e para o meu próximo. Coisa simples. Mas nós não fazemos isso. Não fazemos. Sabe, irmãos, as pessoas elas vão se envolvendo tanto com o pecado, que chega uma hora que é tão difícil encontrar a saída, é tão difícil ver o caminho correto, porque elas vão se envolvendo tanto, que chega uma hora que fica dificílimo enxergar o perigo, fica uma hora que fica difícil enxergar aquilo que pode nos destruir, por causa do envolvimento ao pecado, sabe? As pessoas elas vão fazendo isso. Olha o que escreve Salomão em Provérbios 12:15. Diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, porque ele está vendo aquilo e aparentemente é bom, então para ele é reto. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Quem é o insensato? Quem é o insensato? O insensato é aquele que não tem bom senso. Sabe, o dicionário chama ele também de sem juízo, de imoral, de tolo. E esse é um insensato. É o que fica tomando decisões por livre e espontânea vontade, como, sabe, se a vida dele só interessasse a ele, mais ninguém. É desse cara que a Bíblia está dizendo. Tem dicionários que chamam ele de insano, doido, delirante, anormal. É esse, em que os caminhos são retos aos seus próprios olhos. Mas o sábio, esse dá ouvidos aos conselhos. Quantas vezes nesse ano você sentou com pessoas para contar para elas os seus planos? Olha, eu também não estou querendo te dizer que você tem que contar isso para todo mundo não, irmãos. Não é isso. O texto que nós lemos aqui diz a respeito de dar ouvidos aos sábios. Sábios. Dar ouvido aos sábios. Quantas vezes você sentou e contou os seus planos para alguém? Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem um discipulador? Tem alguém que fala na sua vida, em que você confia? Porque você precisa ter. Você não pode caminhar sozinho, porque senão você vai tomar decisões insensatas e vai agir como essa pessoa aqui, a qual nós acabamos de falar. Você precisa escolher pessoas que podem contribuir com a sua vida, pessoas que de alguma forma elas podem te ajudar na caminhada, para que você erre menos. Eu disse para vocês no início dessa mensagem que esse texto era um texto reflexivo. Você precisa pensar sobre isso, porque não é possível entrar em um novo ano cometendo os mesmos erros, falhando de novo, andando para trás novamente, deixando de avançar. Não é possível. 2021 está batendo a porta, sabe? Daqui a alguns dias começa-se um novo ano para nós, e novas escolhas, e novos caminhos vão bater a nossa porta. E o que Jesus está tentando te dizer nessa noite é que você não pode ser um insensato, você não pode ser um tolo, acreditando que tudo que parece ser bom, que tudo que é aparentemente bom, vai fazer bem para você. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Um dia, eu saí com a minha família e fui comer um cachorro quente, e tinha um amigo lá, irmão em Cristo, homem de Deus, eu conheço ele, e ele estava sentado com outras pessoas, ele e a esposa dele, e olha só para vocês verem, hein?
E aí, esse irmão falou comigo: esse aqui é o pastor que eu te falei, ele veio lá do sul, você lembra? Eu falei: não lembro não. Não lembro não, e não lembrava mesmo não, eu acho que ele nem tinha me falado, às vezes acreditou que tinha me falado. Eu falei: não lembro não, mas prazer, que coisa boa que o senhor está aqui, veio visitar os irmãos, e falou: ei, vai ficar aqui essa semana com a gente, pregando lá na nossa igreja, vai ser uma bênção se você puder ir lá. Eu falei: irmão, você sabe como é que é meu tempo, né? Plantão, serviço. Quando eu não estou de plantão ou serviço, eu não estou com a minha família, eu estou na igreja, que eu congrego, né? Não tem tempo. Ele: não, amém, então amém. Eu falei: amém. Aí eu sentei lá, fui comer, e esse pastor olhou, deu uma olhada esquisita para mim. Falei: uai, que trem estranho. E aí ele me chamou, e eu fui lá. Ele falou: irmão, o pastor falou aqui que Deus falou com ele, que ele precisa orar por você. Falei: uai, amém, então vamos orar, Na minha igreja tem uma sala de oração lá, 24 horas, esse é o meu dia de oração, vamos lá junto. Não, mas não é lá não, tem que ser na sua casa. Falei: irmão, aí é um problema, porque o tempo que eu passo na minha casa é um tempo curto, e o tempo que eu passo lá eu fico com os meus filhos. Mas aqui, olha, vamos fazer o seguinte, quem sabe ele não arruma um tempinho aí, a gente desce para a igreja e vai orar junto. E o que eu fiz? Contei isso para o nosso pastor. Ele ficou bravo demais, irmãos. Sabe por quê? Sabe o que esse cara queria? Aparentemente bom, não é? Alguém querer orar por você, lá na sua casa. Mas sabe o que ele queria? Tomar meu dinheiro. Só que eu não sou bobo, não. Ele não ia tomar o meu, mas queria ir lá, pegar uma oferta, para ajudar não sei o quê. Uai, quer orar por mim? Ora lá na igreja onde eu congrego, uai. Não é mesmo? Não, queria lá em casa, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos, porque é uma coisa aparentemente boa, mas poderia me colocar em aperto. Vai que eu sou uma pessoa que não conheço a palavra, vai que eu sou alguém que não me submeto ao meu discipulador, vai que eu sou alguém que me entrego fácil, sabe, a essas pessoas que têm poder de persuasão. Eu posso pegar às vezes o dinheiro ali de uma prestação e colocar no bolso dele, e amanhã eu ficar apertado, e eu vou falar: Jesus, eu vou fazer prova do Senhor agora, porque eu sou dizimista. E ele vai falar: se eu não mandei você dar dinheiro para ele? E aí está lá eu apertado. Então, irmãos, decisões aparentemente boas. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma aquisição de um veículo e tinha uma linha de crédito no banco com juros de 1 e poucos %, que eu ia pegar só por um período. Eu já estava com dinheiro para quitar isso. E aí eu precisava com uma certa antecedência, porque meu carro estava dando muito problema. E aí um irmão meu, amigo meu, homem de Deus, falou assim: não, vamos fazer o seguinte, a gente pega essa linha aqui e a gente joga lá para frente, lá para abril, maio afora. Isso era dezembro para janeiro. E aí até lá o governo já mudou tudo, vai voltar. E eu falei: irmão, se esse trem der errado, eu estou morto, não consigo pagar. E eu falei: cara, eu vou para casa, eu não vou fazer isso não, eu vou orar e amém, fica aí, se for da vontade de Deus vai dar certo. O que eu fiz? Bati o gancho: pastor, a situação é essa, e eu não estou em paz não. Ele falou: você é doido, não faz isso não. E sabe o que aconteceu em abril? Sabe o que aconteceu? O governador não assinou. Se eu tivesse pego, eu estava frito, estava enrolado, irmãos. Mas aparentemente é bom, mas ia me enforcar lá na frente, e eu ia ter uma esposa brava comigo lá em casa, sabe? Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, irmãos, são coisas que vêm aparentemente de Deus, mas não são, vão nos fazer mal. E por conta disso, muitos dos nossos irmãos estão enrolados, engarranchados no pecado, com a vida toda atrapalhada. E alguns, não poucos, já morreram espiritualmente. Salomão, ele se preocupa tanto com isso, que no capítulo 16, ele repete o mesmo versículo. Ele diz assim, no capítulo 16, no verso 25: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim
são caminhos de morte. Olha a história de Roboão. Roboão foi um dos filhos de Salomão. Salomão teve Roboão como filho e Jeroboão como filho. E Salomão foi o cara que construiu o templo de Davi. E diz a história que era um templo magnífico. Tudo lá era de ouro, tinha ouro para tudo quanto é lado. E aí o que acontece? Roboão começou a administrar aquilo, o reinado foi passado para ele. E foi ficando muito difícil, muito difícil. E aí ele parte para o aconselhamento. Ele escuta os mais velhos e escuta os mais novos. E ele diz para eles: o que eu faço? Isso está lá em 2 Crônicas 10. Diz o texto que os mais novos viram para ele e falam assim: olha, aperta o povo, põe esse para trabalhar mais, aumenta os tributos. Esse povo aí precisa te servir, Roboão, para que você consiga manter o seu reinado. E os mais velhos falando para ele: não, Roboão, faz isso não, o povo está cansado, não aperte mais o povo. Mas para Roboão parecia direito o caminho de escutar os mais novos, mais velhos. Para Roboão pareceu direito escutar os mais novos. E sabe o que aconteceu? Um belo dia, na verdade no 5º ano do reinado de Roboão, entra o rei do Egito lá e saqueia tudo, acaba com Jerusalém, leva todos os tesouros do templo, leva todos os tesouros da casa do rei, leva os escudos que Salomão tinha feito de ouro para os guardas, leva tudo embora. E aí Roboão vai lá e faz outros de cobre, que parece, mas não é, que parece ser bom, mas não é. Aquele caminho para Roboão pareceu direito, pareceu, mas sabe qual foi o fim dele? Ele perdeu os 10 tribos por causa disso. Das 12, 10 se revoltaram, racharam Israel e foram para o reino do norte. E ele ficou lá com 2, a tribo de Judá e de Benjamim. Mas para Roboão pareceu que foi boa a decisão dele. Assim também como Sansão. Sansão parecia ser legal, né? Parecia ser bom ter encontro com aquelas mulheres que não eram judias. Parecia ser bom para ele. Parecia que o caminho era bom, era atrativo. O caminho da carnalidade era bom. Mas o que aconteceu com aquele cara? O resultado para ele foi um resultado de morte. Morreu preso, com os olhos furados. Com os olhos furados. Ele morreu preso em uma prisão, mas o caminho parecia bom. Você entende que existem caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte? Olha para Davi, olha o que Davi fez. Davi estava lá no seu palácio, olhando para o que não devia, e um belo dia ele vê Batseba, e pareceu bom aos olhos de Davi deitar-se com ela, conhecer ela intimamente, porque afinal de contas ele era o rei, ele era o cara, então o caminho era bom. Mas o resultado foi uma morte na vida dele, porque o primeiro filho dele morre, e o resultado foi morte na casa dela, porque o marido dela morreu também. Caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte. Olha para Salomão, Salomão escreve isso, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas são caminhos de morte. Sabe por quê? Porque para Salomão pareceu bom, pareceu que era bacana ele se envolver com muitas mulheres, ele se deitar com muitas mulheres. Salomão teve muitas mulheres, então aparentemente é um caminho bom, ninguém vai questioná-lo, ninguém se levantou para questionar ele. Mas sabe o que acontece? Na sua velhice, ele foi ludibriado por aquelas mulheres e passou a adorar ídolos. 1 Reis capítulo 11, verso 4, na parte A diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. A verdade, irmãos, é que nós sempre temos e teremos a oportunidade de decidir pelo caminho que nós vamos andar. Jesus, ele nos deu essa liberdade. Ele disse: olha, você pode escolher o caminho que você quer andar. Mas ele disse: olha, se você for com uma criança,
e aceitar a minha paternidade, eu vou te conduzir no caminho. E você vai entender que existem caminhos que te levam para a morte, existem caminhos que te levam para a vida. Na verdade, quando nós falamos de caminho, nós podemos pensar em 3 tipos de caminhos. Nós temos o caminho do mundo, é aquele caminho que vai sempre nutrir as suas vontades da carne. É o caminho que vai te apresentar inúmeras oportunidades para você se perder. É o caminho que vai amaciar seu ego, vai dizer para você, você é o cara, vai dizer para a menina, você é a menina, sabe? Só para inflar o seu ego e te fazer ficar perdido. Vai te oferecer inúmeras oportunidades, mas essas oportunidades custarão a sua vida. Há um outro caminho que é o caminho do coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, porque esse caminho ele aponta sempre para mim, para o meu umbigo, para as minhas vontades, para onde eu tomo as minhas decisões. Isso é um perigo, porque se o seu coração não está em Deus, as suas decisões vão sempre ser contra Ele. Então a gente precisa tomar cuidado. Tem pessoas que dizem assim, eu caminho, eu vou para onde aponta o meu coração. Cuidado, porque se o seu coração não estiver em Deus, você pode se estrepar lá na frente, porque ele é enganoso. Pode ser aparentemente bom, e há um terceiro caminho que é Jesus. Esse é o caminho que nós devemos seguir. É esse caminho que tem sido pregado aqui todas as quartas-feiras e todos os domingos. Jesus, não há outro caminho, é Ele. Mas tem um problema. Porque no caminho de Jesus, quem manda é Ele, não é você. É a vontade dele que prevalece, não a sua. No caminho de Jesus, são os princípios dele, mas é um caminho que leva à vida eterna. Deixa eu te contar uma coisa acerca desse caminho. Esse caminho vai te levar para uma porta estreita. Diz o texto que o caminho é estreito também. Ele não é aparentemente um caminho atrativo. Não, porque Jesus ele não tem interesse nenhum em te iludir. Mas Ele deixou para você um caminho a seguir. Um caminho que te leva ao Calvário. É esse evangelho que ninguém prega, porque é um caminho que te custa. Esse evangelho ninguém prega, porque é um caminho que pode custar o seu sorriso, que pode custar a sua alegria, que pode custar aquela paixão louca por fazer aquilo, mas que vai te custar a vida. É esse o caminho. É esse. É para ele que as nossas decisões precisam estar apontadas. É para esse. Nesse caminho. E esse caminho ele te leva para um lugar aonde o perdão supera a justiça humana, a vontade de dar o troco. Esse caminho ele te leva para um lugar onde a misericórdia de Deus supera a sua vontade de tentar mostrar alguma coisa para alguém só para ela ver que ela errou. Esse caminho ele te leva para um lugar onde a paz vai superar a guerra, onde o amor vai superar o ódio. Esse é o caminho de Jesus. É esse. Esse caminho é caminho de vida, vida eterna. Mas lembre-se, ele passa pelo Calvário. Ele passa por lá. Jesus ele te chamou para ir para lá. E é nesse caminho que eu queria que você permanecesse. Mesmo que isso custe o seu sorriso, mesmo que isso custe a sua vontade louca, insaciável, por aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Esse caminho que anula a sua vontade, para que a vontade de Deus prevaleça, é esse caminho. É para ele que você precisa decidir. E se você tiver dúvidas, você precisa dar ouvido aos sábios, para que o Senhor endireite os seus passos e conduza você lá.
Nesse caminho, você entende que você não é melhor que os outros, e que existem pessoas que Deus colocou na sua vida para te ajudar, não para te machucar, só porque Ele quer o teu bem. Nesse caminho, nós encontramos a verdadeira liberdade e a felicidade em Cristo. Amém? Amém? Quem quer esse caminho? Amém. Amém, irmãos. É um caminho de porta estreita, mas é um caminho que vai te dar vida. É um caminho que vai salvar o seu casamento. É um caminho que vai salvar a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus bens. É um caminho que vai salvar a sua alma. É um caminho que vai restaurar o relacionamento seu com o Criador. É um caminho que vai te encher de poder. É um caminho que vai te dar autoridade para falar no nome dEle. É um caminho que vai te levar a andar de cabeça erguida. É um caminho que glorifica o Pai. É um caminho que glorifica o Senhor. E você não pode se arredar dele, nem 1 milímetro sequer. Você não pode passar o próximo ano, e nem esse resto de ano ainda, longe desse lugar. Porque esse lugar foi o lugar que Jesus preparou para você. Você precisa valorizar ele. Não é possível nós continuarmos cuspindo na cruz, não é possível. Jesus dizendo, não faça, e você insistindo em fazer. Jesus dizendo, não vá, e você insistindo em ir. Jesus te mandando abandonar o pecado, e você ainda abraçado com ele. Não é possível. Não é possível. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Daqueles que entenderam o Evangelho. Daqueles que querem viver esse caminho. Apertado. Apertado. Mas um caminho que glorifica o nome do Pai. Um caminho que exalta o nome dEle. Um caminho que me leva para Ele. Um caminho em que eu arranco o sorriso dEle. Um caminho em que o outro, em que o meu próximo vale tanto quanto eu. Em um caminho em que às vezes eu vou ter que ceder, eu vou ter que desistir, eu vou ter que abandonar. Um caminho que eu vou ter que renunciar por amor a Ele.